Seu coração está preparado para a palavra de Deus? Hoje, nossa meditação está centrada em um versículo significativo do Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 8. Este trecho faz parte da parábola do semeador, uma das mais impactantes lições que Jesus transmitiu para ensinar sobre a importância de acolher a palavra de Deus. O versículo nos diz: outros caíram em boa terra e deram fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Apesar de ser um texto breve, ele carrega um significado profundo, destacando o poder transformador da palavra de Deus em nossas vidas quando o coração humano está preparado para recebê-la. Essa mensagem nos convida a refletir sobre como estamos acolhendo os ensinamentos divinos e como isso pode impactar nossa vida espiritual e as vidas ao nosso redor. O contexto de Mateus, capítulo 13, é crucial para compreender essa passagem. Jesus está ensinando por meio de parábolas, um método que ele usava frequentemente para explicar verdades espirituais de forma prática, acessível e memorável. A parábola do semeador fala sobre um agricultor que semeia sementes em diferentes tipos de solo, à beira do caminho, em terrenos pedregosos, entre espinhos e em boa terra. Cada tipo de solo representa uma resposta distinta à palavra de Deus. O versículo 8 se refere à semente que cai na boa terra, onde as condições são ideais para o crescimento. A semente germina, cresce e produz frutos abundantes, multiplicando o que foi plantado inicialmente. Jesus explicou aos discípulos que a semente simboliza a palavra de Deus e que o solo representa o coração humano. A boa terra é o coração receptivo, onde a mensagem é ouvida, compreendida e posta em prática. Essa disposição não surge automaticamente. Ela exige humildade, arrependimento, fé e dedicação. Os números mencionados, 100, 60 e 30 por um, são ilustrações da abundância do fruto que a palavra de Deus pode produzir. Cada coração dará frutos em medidas diferentes, mas todos os que acolhem a palavra com sinceridade verão os resultados espirituais se manifestarem. A mensagem desse versículo nos desafia a examinar nossa vida espiritual com honestidade. Qual é a condição do nosso coração diante da palavra de Deus? Será que temos sido como a boa terra, dispostos a receber, compreender e viver de acordo com os ensinamentos divinos? A boa terra não é uma realidade automática. Assim como um agricultor precisa preparar o solo, arrancar ervas daninhas, remover pedras e fertilizar o terreno, nós também precisamos cuidar do nosso coração. Isso envolve buscar comunhão com Deus por meio da oração, meditar na palavra e praticar seus ensinamentos. Em um mundo cheio de distrações, é fácil deixar que os espinhos do dia a dia, como preocupações, ambições desmedidas ou tentações, sufocam o crescimento da palavra em nossas vidas. Também é possível que algumas áreas de nosso coração sejam como os pedregais, onde há pouca profundidade espiritual, ou como o caminho, onde a dureza impede que a palavra crie raízes. Ser uma boa terra significa mais do que simplesmente ouvir a palavra. É um compromisso de deixar que ela transforme nossa vida. Os frutos não são apenas resultados visíveis, mas também mudanças interiores, como o desenvolvimento de caráter, crescimento espiritual, maior fé e um espírito de amor e serviço ao próximo. Além disso, os números 100, 60 e 30 nos lembram que cada pessoa frutificará de acordo com as bênçãos e os talentos que Deus lhe deu. Não somos chamados a competir uns com os outros, mas a frutificar de maneira fiel e genuína, conforme a vontade de Deus para nossas vidas. Mateus, capítulo 13, versículo 8, nos ensina sobre o poder transformador da palavra de Deus quando encontra um coração preparado
e disposto a recebê-la. A parábola do semeador é um lembrete de que a resposta que damos à mensagem divina determinará os frutos espirituais que produziremos. Deus nos chama a ser como a boa terra, receptivos, humildes e dedicados a permitir que Sua palavra transforme nossas vidas. Não importa se produzimos 100, 60 ou 30 por 1. O que importa é que sejamos fiéis e que nossos frutos glorifiquem o nome do Senhor. Que possamos, com a ajuda de Deus, ser instrumentos de transformação no mundo, permitindo que Sua luz brilhe em nós e através de nós. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos por Tua palavra, que é a verdade que transforma e edifica nossas vidas. Ajuda-nos a preparar nosso coração para ser uma boa terra, receptiva e fértil para os Teus ensinamentos. Dá-nos sabedoria para entender e aplicar Tua palavra em nosso dia a dia. Remove de nosso coração tudo o que impede o crescimento espiritual, como o pecado, as dúvidas e as distrações. Fortalece nossa fé para que possamos dar frutos que glorifiquem o Teu nome e ajudem outras pessoas a Te conhecerem. Guia-nos nos momentos difíceis para que possamos permanecer firmes e confiantes na Tua promessa. Que os frutos da Tua palavra em nossa vida sejam visíveis em nossas atitudes, palavras e escolhas. Em nome de Jesus, pedimos que Tu continues a nos moldar segundo Tua vontade. Amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem. Peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.